Apocalipse capítulo 13, versículo 11, o ponto 8, diz: o falso profeta e o budismo. Existe um movimento no budismo que combinaria muito bem com a manifestação do anticristo. O governo comunista chinês tenta influenciar a religião e quer fazer uso dela para controlar o povo. Os comunistas estão fazendo uma ligação especial com os budistas. O governo comunista da China quer decidir quem será, segundo a crença budista, a próxima encarnação do Buda. Por quê? Porque o atual Buda, né, aquele que eles acreditam ser a atual encarnação do Buda, o homem está velhinho, está para morrer. Então, quando morre o Buda, eles dizem: quem será a próxima encarnação? Acredite, o comunismo ele quer determinar quem será a próxima encarnação. Então, eu coloco aqui a possibilidade deles dizerem que essa encarnação, por exemplo, seja um comunista, um líder do comunismo, alguém ligado ao comunismo chinês. E sendo assim, estariam unidas duas possibilidades que eu estou colocando: que a besta que sobe da terra será a China, que fala como dragão, e também o falso profeta, então, ser da China, porque apesar dos budistas dizerem que o budismo não é uma religião, é uma filosofia de vida, mas na verdade é uma religião, já que eles acreditam em reencarnação. O comentário prossegue: foi noticiado em 2015, China quer controlar a reencarnação de Dalai Lama, porque o Dalai Lama, o atual Dalai Lama, que seria a atual encarnação do Buda, está para morrer. O Partido Comunista quer garantir um sucessor mais amigável em relação ao país. Aí eu coloco um artigo aí que vocês poderão encontrar e fazer a leitura completa na internet. O Partido Comunista da China é oficialmente ateu, mas isso não o impediu de tecer comentários inflamados sobre a vida após a morte recentemente. Parte dos discursos mais exaltados no Congresso Anual Chinês desta semana foi dedicado a Dalai Lama, o líder budista tibetano exilado. A fúria se deve às suas recentes declarações de que não pode ser reencarnado, terminando a linhagem Dalai Lama deste século. Observe a confusão. O Dalai Lama, que seria, nós sabemos que isso é mentira, mas seria a atual encarnação do Buda, como ele está vendo que o governo comunista vai querer determinar quem é a próxima reencarnação, ele está defendendo que a reencarnação do Buda acaba aqui, que não vai ter mais reencarnação. Olha só que ponto nós chegamos, engano em cima de engano. O artigo prossegue: seus comentários minam os planos de Pequim de escolher um sucessor mais amigável em relação à China após a sua morte. A posição da China é: se o Dalai Lama não controla a próxima vida, nós fazemos isso. O ex-governador do Tibete, Padma Choling, disse a jornalistas essa semana em Pequim que o Dalai Lama quer lutar com o governo central chinês pelo direito de reencarnar. E ele chega a defender que não vai haver mais reencarnação do Buda. O comentário do material didático prossegue: alguns podem olhar para essa notícia como algo comum e até sem importância, mas estamos diante de um homem que deseja controlar a próxima encarnação do Buda. Sabemos que não existe encarnação, reencarnação, mas este engano poderá ser usado preparando o mundo para o advento do anticristo. O homem que é considerado a atual encarnação do Buda, o Dalai Lama, falou que o povo deveria indicar quem seria a próxima encarnação do Buda. Mas, vendo que não seria atendido,
tem afirmado que o Buda vai demorar a reencarnar, talvez só no próximo século, ou ainda deixe de existir. Ou seja, os budistas estão preferindo dizer que não existe mais reencarnação do Buda por causa do medo de ser controlado pelo comunismo. Tudo para impedir que o governo comunista se apodere da religiosidade do budismo. O outro artigo, agora no jornal o Globo, diz: Dalai Lama, seguidores devem decidir o próximo líder do budismo tibetano. China acredita que sucessor do religioso, que tem 81 anos, nascerá no país. O líder budista tibetano exilado, Dalai Lama, disse este sábado que depende de seus seguidores para decidir se o seu título continuará existindo no futuro, tá bom? Aí tá aí o link do jornal O Globo para você poder ver essas notícias. É importante nós darmos a fonte, né? Tá bom? Em fevereiro de 2021, né, esse ano que nós estamos no dia 18 de outubro de 2021, e em fevereiro de 2021 o tema foi retomado, né? Eu coloquei aí também o artigo completo, vocês têm a fonte para vocês poderem ler, que diz o seguinte: como a reencarnação de Dalai Lama pode gerar uma crise política na China. Embora o 14º Dalai Lama, cujo nome é Tenzin Gyatso, ainda esteja com boa saúde, ele está numa idade, 85 anos, que gera cada vez mais questões sobre a sua sucessão. Ou seja, eu peguei diversos artigos, um que ele estava com 81 anos, agora esse, ele já está com 85 anos, talvez já tenha feito 86. O artigo diz: o mais conhecido budista vivo no mundo disse que quando fizesse 90 anos, decidiria se deveria reencarnar ou não. Sua decisão encerraria um papel que foi fundamental para o budismo tibetano por mais de 600 anos, mas nas últimas décadas tornou uma questão política na China. Embora o 14º Dalai Lama, cujo nome é Tenzin Gyatso, ainda esteja com boa saúde, ele está numa idade, 85 anos, que gera cada vez mais questões sobre a sua sucessão. Além disso, há temores de que sua morte possa desencadear uma crise religiosa na Ásia. O Dalai Lama não vive no Tibete. Depois de uma revolta mal sucedida contra a ocupação chinesa do Tibete em 1959, ele fugiu para a Índia, onde estabeleceu um governo no exílio em Dharamsala, liderando milhares de tibetanos que o seguiram até lá. Embora o Dalai Lama originalmente esperasse que seu exílio fosse apenas temporário, o controle chinês sobre o Tibete ficou cada vez mais forte, tornando seu retorno improvável. Ao longo dos anos, o Dalai Lama sugeriu uma série de opções para sua reencarnação, incluindo escolher um novo sucessor na Índia, em vez de no Tibete, e até brincou com a ideia de uma mulher assumindo o papel de figura máxima da doutrina. No entanto, os especialistas disseram que, independentemente do que ele escolher, o governo chinês quase certamente se moverá para escolher um novo Dalai Lama no Tibete, alguém que deve apoiar o controle do Partido Comunista Chinês na região. O que o governo chinês fará? O artigo prossegue. O governo chinês revelou publicamente suas intenções para a reencarnação do Dalai Lama. Ela acontecerá no Tibete e será de acordo com os desejos de Pequim. Em 2007, o Departamento de Assuntos Religiosos do governo chinês publicou um documento que estabeleceu medidas de gerenciamento para a reencarnação de Budas tibetanos vivos. O documento afirma que as reencarnações de figuras religiosas tibetanas devem ser aprovadas pelas autoridades governamentais chinesas,
e aquelas com impacto particularmente grande devem ser aprovadas pelo Conselho de Estado, o principal órgão do governo civil da China, atualmente liderado pelo premier Li Keqiang. Bom, esse artigo, vamos prosseguir na leitura dele, eu estou colocando a possibilidade desse budista, né, ele ser essa pessoa que seria o falso profeta da China, da besta que sobe da terra. Porque o budismo hoje, ele é uma das religiões que mais cresce no mundo. O budismo hoje ele é muito forte no Brasil. Pode pesquisar na internet, você vai ver. Muitas autoridades, artistas, são budistas. Por quê? O budismo ele se apresenta também como uma filosofia de vida. Mas, na verdade, ele é uma religião. Tá bom? Então, esse tipo de engano está fazendo muitas pessoas se aproximarem do budismo. E existe hoje o que eles chamam de um budismo light. Porque o budismo, antigamente, todos os budistas deveriam rapar a cabeça, usar aquelas roupas, mas hoje existe o budismo light. Você participa só da filosofia. Então, a possibilidade do falso profeta ser um budista é a que eu considero aí dessas três a mais provável, tá ok? Porque você tem uma religião fora do catolicismo, porque o catolicismo é muito mal visto no mundo, tá bom? Sempre lembrando que catolicismo não é cristianismo, ele é a Babilônia apocalíptica, ele é muito mal visto no mundo, ainda mais com os escândalos atuais que está estourando um após o outro. Há 15 dias estourou mais um escândalo, né, de pedofilia entre os padres europeus, né, já foram feitos filmes, né, e dizendo aí nos últimos 50 anos como apareceram casos de pedofilia, mais e mais pessoas assim, se declarando como alguém que foi estuprado por padres, abusado por padres. A pedofilia é algo do inferno, né? Pessoa abusar de uma criança, então isso, a história já acaba com a autoridade da Igreja Católica. A história mostra que essa é uma instituição pagã, político-religiosa, que sempre trabalhou para o mal. E, ultimamente, a pedofilia, ela tem realmente mostrado que essa instituição não tem autoridade nenhuma. Então, a Igreja Católica, ela corre risco de não ter autoridade nem para ser o falso profeta. Tá ok? Então, dessas três possibilidades, o Papa é um candidato? É. Um rabino, uma autoridade religiosa israelense, é uma possibilidade? É. Porém, a maior possibilidade é realmente o surgimento de um falso profeta no budismo, ligado ao governo chinês, que muito provavelmente é a besta que sobe da terra. O artigo prossegue. O governo chinês assume o controle sobre as buscas, testes, reconhecimento, educação e treinamento de figuras religiosas, disse Tseten, do Instituto de Política do Tibete. Existem poucos detalhes sobre o processo de reencarnação no documento do governo chinês, exceto o reconhecimento do chamado processo de urna de ouro, que foi introduzido no Tibete pela dinastia Qing na década de 1790. Nele, os nomes de possíveis candidatos infantis são colocados em uma pequena urna dourada e selecionados ao acaso. De acordo com a mídia estatal chinesa, o método foi implantado para ajudar a eliminar práticas corruptas na escolha das reencarnações. O mais provável é que a China vai pegar um religioso do budismo tibetano que seja simpático, né, a besta que sobe da terra, vou chamar assim, e esse líder religioso vai liderar essa besta que sobe da terra e que vai se unir a esse que também será um líder religioso. O anticristo com certeza será um líder religioso, muito provavelmente da maçonaria. Eu estou colocando essa hipótese, mas
desses países que são as duas potências do mundo hoje, é que deve surgir essas duas figuras para enganar a humanidade. O comentário prossegue. Depois de todas essas possibilidades, devemos voltar à pergunta inicial. Qual seria o sermão do falso profeta? Certamente será a exaltação do anticristo e a tentativa de eliminar o nome Jesus Cristo. Nenhum país do mundo combate tanto o nome de Jesus Cristo como a China. Então hoje o budismo cresce no mundo. E uma observação também, qual a relação do budismo com o islamismo? O islamismo, com certeza, nós já vimos e veremos mais à frente, ele será um grande apoiador do anticristo. Né? O islamismo, nós sabemos que eles perseguem os cristãos, mas acredite, a relação do budismo com o islamismo é tranquila. Por quê? Porque o budismo, ele funciona hoje, se apresenta como uma filosofia de vida. E eles mantêm, por exemplo, imagens lá nos países budistas, como a China, como a Índia. Se você contar a população da China e da Índia, irmãos, a China 1 bilhão e 400 milhões, a Índia parece que são 600 milhões. Só aí você tem quase 2 bilhões de pessoas seguidoras do budismo. Ou seja, aí você tem 1/4 da população da Terra. E não se enganem, essa coisa que dizem que o cristianismo é a maior religião do mundo, não é. Porque quando eles fazem contagem de cristianismo, eles estão contando católico, estão contando adventista do sétimo dia, estão contando testemunha de Jeová, estão contando igrejas reformadas. Então, como conseguir realmente os verdadeiros cristãos? A Bíblia nunca profetizou que o cristianismo dominaria o mundo, que seria a maioria. Não, pelo contrário. E nos últimos dias, a profecia bíblica é que o cristianismo seria realmente um número pequeno, a ponto de Jesus dizer, quando o Filho do Homem, pois, vier, achará fé na terra? A fé será reduzida. Nós estamos vendo os ataques que a igreja está sofrendo de todas as áreas. Os reformados trouxeram a maldita teologia liberal, que defende que a Bíblia ela é uma cópia de lendas pagãs produzida 600 anos antes de Cristo. Essa teologia liberal ela está contaminando as igrejas evangélicas. Infelizmente, a FAECAD está contaminada por essa teologia. A maioria das faculdades e seminários defendem a teologia liberal. Então, quer dizer, esse mal está dominando o mundo. Então, não considere os reformados como cristãos. Eu não considero. Eles são um segmento da Igreja Católica da Babilônia Apocalíptica e já assinaram o retorno à Babilônia Apocalíptica. Então, esquece. Ou seja, durante a grande tribulação, você vai ter budismo e islamismo unidos, porque eles não têm nenhum problema em conviver, tá ok? Você vai ter também o catolicismo e o budismo unidos, já que o budismo ele domina lá na China e os católicos estão reconhecendo os bispos ateus da China. Olha só o momento de paganismo religioso que nós estamos vivendo. Então, vamos também aproveitar aqui para falar, é inaceitável que cristãos evangélicos estejam se relacionando com o Papa, ou chamando ele de sua santidade, ou aceitando que ele entre numa Assembleia de Deus para rezar o Pai Nosso, ou representantes do Papa sendo convidados para pregar em igrejas evangélicas, e também reformados pregarem em igrejas evangélicas. Tudo isso daí faz parte, irmãos, né, desse paganismo que prepara o mundo para o anticristo. Hoje, infelizmente, nós temos que dizer que muitas igrejas que eram cristãs, hoje elas são dominadas pela teologia pagã reformada, a teologia pagã liberal, porque é uma teologia pagã,
tá bom? Inclusive a doutrina da predestinação, como eles defendem, é só estudar a história da religião, você verá que 100%, sem exceção, 100% dos povos pagãos defendiam aquela teologia da predestinação que Agostinho de Hipona, Calvino e Armínio defendem. Eles defendiam que os deuses determinavam todas as coisas aqui na Terra, as vitórias na guerra. Pode ver, até na filosofia grega, Platão defendia essa doutrina da predestinação. Os indianos, até hoje, a doutrina da predestinação é o sistema de castas. Deus determina castas superiores e inferiores, um para servir, outro para ser servido. Os romanos, os celtas, todos acreditavam nessa doutrina. E essa doutrina está entrando nas Assembleias de Deus. Eu estive no seminário das Assembleias de Deus, eu estive no Nordeste dando aula em algumas igrejas, e eles me falaram lá que o principal seminário das Assembleias de Deus no Nordeste, que é chamado de Seminário do Nordeste, hoje ele ensina oficialmente a doutrina pagã da predestinação de Agostinho de Hipona e de todos os povos pagãos do mundo antigo. Então, a igreja cristã, os verdadeiros cristãos, eles têm que estar atentos, porque hoje nós não sabemos, podemos entrar aí numa Assembleia de Deus que já está sendo controlada pela maçonaria, né? Como as igrejas reformadas já são controladas pela maçonaria. O fundador da igreja presbiteriana no Brasil era um maçom, né? A principal figura da igreja presbiteriana no mundo hoje, e você encontra ele aí na internet com as vestes da maçonaria. Então a igreja cristã tem que estar atenta, porque realmente a quantidade de ataques que nós estamos tendo é muito grande.